Bom dia, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma pequena porção da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Deuteronômio, no capítulo 10, a partir do verso 1, que diz assim a Palavra de Deus: Naquele mesmo tempo me disse o Senhor, alisa 2 tábuas de madeira, de pedra, como as primeiras, e sobe a mim a este monte, e faz uma arca de madeira. E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira, disse Moisés, e alisei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na minha mão. Então escreveu o Senhor nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos, que o Senhor nos falara no dia da congregação no monte, do meio do fogo, e o Senhor as me deu. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra, né? Aqui nesse texto nós vamos aprender sobre a infinita graça e misericórdia de Deus e sobre a sua disposição e paciência de conceder às pessoas que falharam na primeira oportunidade uma nova chance, né? Uma segunda chance. Mas o homem tem que fazer a sua parte, né? A parte aqui de Moisés foi o quê? Lavrar as 2 tábuas de pedra, iguais às primeiras tábuas que ele quebrou. A parte de Deus foi escrever novamente as mesmas palavras nas tábuas. Deus ele dá a oportunidade de nós nos achegarmos a Ele, de nos voltarmos para Ele, né? Israel teve a oportunidade de ser o povo escolhido de Deus dentre todos os demais povos da terra, por meio de um tratado, uma aliança cujos termos foram escritos pelas próprias mãos do Deus Altíssimo, que foram as 2 tábuas da lei, né? A tábua com os 10 mandamentos. Porém, Israel fracassou e Moisés quebrou as 2 tábuas, as tábuas, né, da lei. Mas Deus deu uma segunda oportunidade ao povo, né, uma segunda chance, ordenando que Moisés ele lavrasse novamente 2 tábuas da lei, e o Senhor, o próprio Deus, escreveu novamente as palavras que tinha escrito nas primeiras tábuas que Moisés tinha quebrado. Pedro também teve a oportunidade de ser escolhido por Deus, né, como principal líder dos apóstolos e da igreja, após ter sido usado por Deus para fazer a maior confissão do cristianismo, né? Porém, na hora do aperto, o discípulo fez o que? Negou a Jesus por 3 vezes, vindo amargamente se arrepender. Mas Deus ele deu uma segunda chance, uma nova oportunidade para Pedro, restaurando-lhe a posição em que ele havia o colocado e usando poderosamente para pregar a maior mensagem que existe do cristianismo, que é o arrependimento. Deus ele sempre faz promessas de voltar a dar oportunidade ao seu povo. O nosso Deus, ele é um Deus não só da oportunidade, mas ele é o Deus das oportunidades. Muitas e muitas vezes Israel fracassou, mas Deus se levantava, ou seja, através de profetas, para convidar o povo ao arrependimento, a fim de que houvesse a chance de reatar a sua aliança com ele, com o povo, né? Deus, ele é o Deus da restauração, da restituição. Em Zacarias diz assim: portanto, o Senhor diz: volte-se para Israel, voltei-me para Israel com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é o Deus das oportunidades. Ele é o Deus que não leva em consideração, né, o nosso pecado, e sim o nosso coração. Se você se arrepender, Ele está disposto a te dar uma nova chance. Se volte para o Senhor. O que você precisa hoje, né? Se arrependa, que Deus ele está pronto para relatar o relacionamento novamente com você. Essas são palavras que edificam com Márcia Titonelli. Se você gostou desse vídeo, compartilha, comenta, dá um like lá. Vamos propagar a palavra de Deus. Que você tenha um excelente dia na presença do Senhor. Beijos.